gente falar um pouco sobre teste online para também desmistificar, como a Paula está falando aqui, né? Primeiro, acho que é legal explicar para que eles existem, né? Então, eles existem porque a gente precisa entender, né, a gente aqui do lado do recrutador, se vocês têm o perfil técnico ou comportamental que é necessário aí para aquela posição que está em aberto, né? Principalmente essa a grande missão aí dos testes online, a gente conseguir identificar se vocês têm um perfil técnico, e aí o teste técnico ele vai medir, por exemplo, como está o seu nível de inglês ou de qualquer outra língua que a gente tenha que fazer parte aí do processo seletivo na hora da contratação, né? Pode ser um teste de Excel, para poder medir a habilidade que você tem na ferramenta. Pode ser outra ferramenta online que pode ser necessário, como PowerPoint, Word. Pode ser também um teste que aí não é bem um teste, né? Mas acaba sendo uma avaliação como a redação. Então, em alguns processos é importante entender como vocês se comunicam de uma forma também escrita. Então, o teste também vai ser necessário, não vai ser um teste, né? Vai ser uma redação para poder entender como vocês se comunicam escrevendo. Esse teste também pode avaliar raciocínio lógico, raciocínio espacial, raciocínio, resolução de problemas, né? Então, muitas vezes a gente também dá alguns desafios para vocês nesses testes, para poder entender como que vocês se comportam de acordo aí com o estilo de vocês, né? Os testes, eles também podem ser comportamentais, né? E aí, a grande sacada aqui, que não tem certo e errado, esses testes comportamentais, eles servem para a gente entender como você se comporta no dia a dia, qual é o seu estilo de trabalho, e aí a gente vai fazer um match, que está super em moda falar da palavra match, né? Mas é exatamente isso, a gente vai identificar se o que você tem, né, como você se comporta, o estilo que você tem de trabalhar, se ele está de encontro com aquilo que a empresa precisa na hora ali do vamos ver, né? Então, para isso que os testes comportamentais existem, né? No teste técnico, como eu falei de Excel, inglês, espanhol, né? Dependendo aí do que for necessário, tem sim algo que é esperado, né? Então, tem ali um mínimo que é requerido, porque é o mínimo que você precisa para poder entregar aquela atividade, né? Muitas vezes, e aqui a gente está falando para jovens, né? Esses requerimentos não necessariamente precisam ser avançados, vocês não precisam ter, né, um conhecimento amplo dos assuntos, né? Muitas vezes, aqui em vagas mais iniciais, é para entender se vocês ficam confortáveis, né? Se vocês conseguem, por exemplo, no Excel, né, a Marjo falou agora há pouco aqui no painel anterior, você precisa ali organizar uma atividade, organizar uma planilha, vamos supor que você está participando de um processo para uma vaga, por exemplo, de uma analista que precisa controlar custos, precificação, cuidar dos clientes, então muitas vezes a gente vai usar o Excel para isso. E aí o teste vai saber, vai entender ali se vocês vão conseguir fazer isso no dia a dia. É só isso. Muitas vezes as próprias empresas usam essas ferramentas de um jeito próprio, e aí isso você não vai pegar no dia a dia mesmo, né? É só para entender mesmo como que você, se você consegue fazer o mínimo ali que é necessário para esse momento, tá? Acho que também é importante vocês entenderem, terem alguma também, não só entender, né, mas é importante a preparação para o teste, né, então acho que é legal aqui também passar algumas dicas para vocês, do que vocês podem fazer nesse momento. Então, antes do teste, acho que é importante ter um momento de preparação, então vocês precisam encontrar ali um momento que vocês consigam se preparar para o teste. O que vocês vão fazer, então? Separa um momento do seu dia para realizar o teste, né? Desse momento dedicado apenas para essa atividade, traz um foco aí para você conseguir dar seu melhor. Também é interessante, a gente está todo mundo aqui em casa, né? Nós três também estamos em casa, a maior parte de vocês vai fazer esse teste em casa, então é importante que você consiga avisar quem mora com você, que naquele momento que você estiver realizando o teste, para se puderem, por favor, não te interromper, para você conseguir fazer esse teste de uma maneira focada, ajuda bastante, né? A gente sabe, a gente também está falando aqui bastante que a comunicação é sempre muito importante. Então, comunica quem está com você na sua casa, que naquele momento você vai estar focado naquela atividade, né? Outra coisa que vocês podem fazer também é fazer um teste de conexão, né? Como a gente está falando aqui, é um teste online, em que a internet é importante para vocês conseguirem realizar. O teste de conexão, ele vai servir para você entender
se a qualidade da sua internet está de acordo com o que o teste precisa, tá? E aí vocês podem dar uma olhadinha no Google mesmo e digitarem lá teste de conexão de internet, que tem diversos sites que conseguem fazer isso para vocês, tá? Se o teste for de raciocínio lógico, espacial ou de resolução de problemas, é legal vocês também deixarem algumas coisas ali de apoio para vocês. Então, uma calculadora, gente. Vocês vão precisar de uma calculadora para poder, às vezes, fazer alguma conta, né? Às vezes tem aquela, por exemplo, você está num espaço que precisa, tem 30% de pessoas X, 30% de pessoas Y, enfim. Então, vocês vão precisar pensar ali e a calculadora vai ajudar muito. Se você tiver mais proximidade com o Excel, por exemplo, deixa lá uma guia do Excel aberta, se você achar que aquilo vai te ajudar também na hora de fazer o teste. Eu sou uma pessoa mais de calculadora ainda, mas tem muita gente aí que já consegue fazer tudo isso no Excel. Uma outra dica também para esse tipo de teste que vocês vão precisar pensar bastante é vocês aquecerem o cérebro de vocês. E aí, aquecer o cérebro vocês fazem, por exemplo, jogando, né? Então, vocês são jovens, antenados aí, então joga algo que vocês precisam pensar, que tem uma estratégia por trás, que isso vai aquecer o cérebro de vocês para o momento do teste mesmo, tá? E mais uma dica que eu posso dar para vocês, por mais que o teste seja online, deixa um papel do seu lado com uma caneta, um lápis, porque também rascunhar, entender ali para como você vai chegar na resolução, pode ajudar bastante. Se você for uma pessoa mais antenada com a tecnologia, pode deixar lá um bloco de notas perto, ou como eu disse no Excel, mas é importante vocês terem um espaço ali para rascunhar. Isso também ajuda vocês aí no momento de teste, tá? O que mais que eu posso falar para vocês, gente? Às vezes tem teste que pode ser feito como? Ou pela web, ou alguns, vocês precisam baixar um aplicativo. Então é legal vocês lerem lá na instrução e ver se precisa baixar um aplicativo e já deixar ele baixado, ou já entenderem lá qual vai ser o link que vocês vão precisar realizar, tá? Então chequem isso antes também. Para aumentar o foco, também acho que é interessante vocês colocarem um fone de ouvido. Fone de ouvido ajuda a gente a tirar um pouco do barulho que está no ambiente e deixa a gente focado na atividade que a gente está fazendo. Então, também pode ajudar bastante vocês nesse momento. Outra coisa muito importante, a gente tem que lembrar lá da escola, quando as nossas professoras de português, ou professores, né, falavam da importância da interpretação de texto. Então, acho que é legal a gente voltar nesse ponto, lembrar dessas aulas, porque a interpretação de texto é a chave da operação aqui. Então, muitos deles, vocês vão precisar ler o enunciado. Então, é legal vocês também pensarem um pouco e tentar entender, e para conseguir entender melhor a pergunta que está sendo feita, tá? Então, leiam as instruções, todo teste antes tem uma lista de instruções e regras, né, que são necessárias para a execução do teste. Então, é importante vocês lerem isso com antecedência também. Que mais? Se for um teste, por exemplo, de inglês, uma dica que eu posso dar para vocês é assistam uma série que vocês gostam, ou um filme que vocês já têm alguma proximidade, sem ser dublado, legendado, para vocês conseguirem também aquecer o cérebro de vocês para o momento da avaliação. Então, você aquece o cérebro, você já vai ficar com aquilo, o inglês na cabeça de vocês, isso também ajuda aí no momento de preencher o teste, tá? Essas são dicas para vocês fazerem antes do teste, né? Depois, agora na hora que você já sentou lá, já organizou seu tempo, já colocou seu fone, já está com a calculadora ali, todo o material que você precisa para fazer, tem algumas dicas também para esse momento. Então, primeiro, como eu disse, a interpretação de texto é super importante. Então, prestem atenção nas perguntas, veja, se certifique de fato vocês entenderam a pergunta antes de seguir, né? Isso é muito importante, né? O enunciado ali daquela pergunta é a chave da resposta, né? Então, é importante vocês prestarem bastante atenção. Muitos testes possuem aí um tempo limite para vocês preencherem, né? Normalmente tem 2 tipos de tempo limite. O tempo limite geral do teste, que pode variar de acordo com o teste que vocês estiverem fazendo, e tem um tempo limite para responder cada pergunta. Então, isso vai estar lá na instrução, e é importante vocês, enquanto estiverem ali preenchendo o teste, se atentarem a esse tempo, né? Sempre que vocês forem escolher uma resposta, reler, checar nunca é demais, gente. Então, releia a pergunta, vê se você realmente está colocando a pergunta que você acredita que está certa, né? Muitos desses testes também possuem respostas de múltipla escolha. E aí podem ter uma pegadinha ali.
Você fez a conta, chegou que, por exemplo, 15 o resultado, né? Vai estar lá 14 e 16, né? Então, é importante vocês também prestarem bastante atenção para colocarem, de fato, a resposta que vocês acreditam estar certa, né? E se vocês perceberem, gente, que vocês estão ficando nervosos no momento do preenchimento do teste, não tem problema nenhum vocês pararem um pouquinho, respirarem, para voltar a atenção de vocês e o foco para o momento do teste. Acho que essas são dicas aí que podem ajudar bastante vocês nesse momento. Eu acho que uma dica super legal também é buscar testes na internet e jogos de lógica na internet. Porque, como a Tati falou, às vezes o foco do teste não é nem identificar o quanto você sabe de matemática, né? A menos que seja para uma vaga de engenharia, coisas mais específicas. Mas, às vezes, o foco do teste nem é identificar isso, né? Identificar como que você raciocinou, se você conseguiu chegar numa resposta de forma rápida, se você foi ousado na sua resposta, enfim. Todas essas questões também são avaliadas nos testes mais modernos. Então, fazer alguns testes antes, né, de você realmente, de fato, para o teste do processo seletivo, jogar jogos, tem jogos incríveis de lógica, que são muito legais mesmo, e eu não estou puxando o saco porque eu sou de recrutamento, eu adoro jogo de lógica. Então, às vezes é muito bom a gente praticar essas coisas antes da gente ir, de fato, para o teste do processo seletivo, né? A gente sabe que é uma etapa que gera muita apreensão justamente por conta disso, mas ser reprovado na etapa de testes online não quer dizer que você não possui aquele conhecimento especificamente, né? E até porque a etapa de testes online, às vezes, não reúne só testes técnicos. Tem esses testes comportamentais e tudo mais que a Tati estava comentando, que eles são importantíssimos para a gente entender se você e a empresa vão ter fit cultural, que é, às vezes, muito mais importante do que todo o resto. Você pode ser aquele profissional que tem todas as especificações técnicas, pode ter tudo que a empresa está buscando, mas se você entrar na empresa e sentir que o ambiente não faz sentido, que a cultura não faz sentido, que o propósito da empresa não faz sentido para a sua vida, você não vai querer ficar lá. Né? Então, a primeira empresa que passar oferecendo uma vaga, você vai vazar, né? Porque não vai fazer sentido. E da mesma forma para a empresa. Então, essa etapa também elimina muitas pessoas que não possuem esse fit cultural de fato com a empresa. E isso não é só para a empresa não se frustrar com o funcionário. É muito mais por conta do funcionário que se frustra e que depois de 2, 3 meses de ter sido aprovado no processo seletivo, acaba deixando a empresa por ter entendido ali no meio do caminho que não fazia tanto sentido os valores dele junto com os valores da empresa. Eu vou começar o meu discurso falando que a etapa de cadastro é a etapa crucial dentro de um processo. Então, as suas informações estando ali corretas, as informações do seu curso, tudo isso que eu vou falar um pouquinho mais para frente, são informações cruciais para que a gente consiga enxergar o seu cadastro na nossa plataforma, né? Porque a questão do cadastro da plataforma é muito diferente de mandar um currículo por e-mail, e até, na verdade, bem melhor do que mandar um currículo por e-mail, porque como você falou, que é o segundo ponto que eu também citaria, que é a questão do número de inscrições que a gente recebe. Há um número muito alto, e como você falou, não são 100, 200, são milhares de inscrições, então fica humanamente impossível, e fica inviável que a gente consiga analisar cada currículo que a gente receba por e-mail. Então, de fato, as plataformas online, né, seja de companhia de talentos, companhia de estágios, 99, nós estamos aqui falando de 3 consultorias que nós temos aí os maiores e melhores, talvez, programas de estágio, de trainee do mercado. Então, através dessas ferramentas, através dessas plataformas, acaba sendo o caminho ideal para que você busque aí seu estágio, seu programa de trainee e outras oportunidades que você está olhando para o mercado. Então, esses são pontos bem importantes de citar. Então, por isso, o seu cadastro acaba sendo muito importante, a maneira como você coloca e expõe as suas informações ali. O que eu consegui dividir para deixar um pouco mais claro para vocês de 3 etapas que são importantes a partir do momento que você decide aí procurar uma oportunidade. A etapa de buscar, de cadastrar essa oportunidade e da sua candidatura final. Quando eu falo de buscar, foi exatamente o que eu citei anteriormente, né? Hoje nós estamos em 3 consultorias aqui, que temos aí um grande número de programas de estágio, trainee e tantas outras oportunidades. Então, você precisa encontrar quais são
plataformas, eu estou travando com essa palavra, que são inseridos as oportunidades que você está buscando. Então, a Paula também citou a questão de perfil. Então, quando a gente olha para o mercado, a gente sabe algumas empresas que têm o nosso perfil, que a gente tem curiosidade de trabalhar, de entender como funciona, o posicionamento dessa empresa no mercado nos atrai, né? O nicho do mercado que ela atua também. Então, a gente precisa identificar aonde estão, quais são as plataformas que te levam a cadastrar para essas empresas. Depois que você buscou e encontrou, brincando com a Tati, né, puxando a sardinha para a companhia de estágios, encontrou lá o site da companhia de estágios, vou fazer meu cadastro. O que é importante? Essa segunda etapa, né, do cadastro. Principal cadastro, a gente começa com nossos dados pessoais, claramente, então, a questão do nosso nome, data de nascimento, cidade, e-mail. Pode parecer óbvio eu falar a questão do nome e do e-mail, mas não é. Às vezes a gente troca uma letra do nosso nome, e aí para uma pessoa que vai avaliar, vai entrar no seu cadastro, já pode logo de início transmitir uma mensagem de falta de atenção, porque o seu nome não tá corretamente escrito. O seu nome, por exemplo, pode estar totalmente escrito em letra minúscula, pode ter uma letra trocada, então isso pode sugerir uma falta de atenção. E aí, quando eu falo outra coisa do óbvio, né, o e-mail, o meu telefone, é super óbvio, vou colocar certo. Não, às vezes você troca um número, troca uma letra do seu e-mail e eu não tenho acesso a você. Então, pode ser que eu entre em contato, eu te ligue, te adicione aí no aplicativo de mensagem, que a gente tem falado bastante quando eu falo de companhia de estágios. Não sei vocês, meninas, mas a gente não tem uma porcentagem certa, mas eu falaria 80% a 90% da minha comunicação hoje com os candidatos é através dos aplicativos. Então, eu adiciono você ali e aparece que o seu número não está disponível. Camila, você pode entrar, então, em contato comigo lá no meu e-mail, me avisando que o meu número está errado, e aí eu vou lá no cadastro e conserto, e você consegue falar comigo? Posso. Tenho tempo para isso? Talvez, né? Às vezes a gente acaba olhando, não consegue falar com o candidato, quando eu passo por outro candidato que também se inscreveu na mesma vaga, as informações eles estão corretas, eu entro em contato com ele, na primeira tentativa eu consigo falar com ele, e eu acabo não conseguindo voltar para você e te avisar que seus dados estão cadastrados. Então, é sempre muito importante que você coloque essas informações corretamente, dá aquele double check, confere, a Tati também falou isso em questão dos testes, isso é muito importante. Confere, veja se o nome está corretamente, seus dados pessoais estão cadastrados corretamente, de uma maneira que a gente consiga entrar em contato quando necessário, quando a gente conseguir encontrar seu perfil. Outra coisa muito importante, inclusive muito relevante, porque a gente está aqui no nosso tema da Feira de Afropresença, é a questão da etnia, da diversidade racial. Nós temos diversos programas hoje em aberto voltado para a diversidade. Então, quando você vê no seu cadastro uma empresa te perguntando ali em relação à sua etnia, é muito importante você preencher. Essas informações, elas não estão ali com foco de exclusão, de discriminação. Ao contrário. Na verdade, o objetivo dessa pergunta é a inclusão, é conseguir chegar de uma maneira mais fácil àqueles candidatos aderentes àquelas expectativas das empresas que hoje estão com um olhar mais aberto, mais amplo para a questão de diversidade em diversos sentidos. Hoje a gente está falando de racial, então é muito importante também que essa informação esteja preenchida. A gente tem o cadastro, a opção do cadastro, e ela vai nos auxiliar, inclusive, a pensar em estratégias para apresentar para aquele RH, né? Porque muitas vezes o RH chega para a gente solicitando aí um programa de diversidade e a gente precisa trazer números, indicadores, para trazer para a realidade desses RHs, para que a gente consiga traçar as estratégias até para quando vocês forem efetivados, aprovados e assumir as posições que a gente está trabalhando. Então, essa é a primeira etapa do cadastro, que são os dados pessoais. Isso de fato, muito importante. A gente entra com a questão da formação também. Vejo que muita gente, quando vai procurar um estágio, que é a posição inicial, acaba colocando, por exemplo, o ensino médio. Não é necessário você colocar a sua escola de ensino médio, a não ser que você tenha feito o ensino médio técnico. Aí vale a pena. Aí você coloca ali o seu técnico, qual foi o curso que você fez, também muito importante o ano de formação, porque isso com certeza vai agregar ao seu currículo, tenho certeza que você trouxe vários aprendizados dessa oportunidade técnica. Então, basicamente, se você for procurar um programa e se cadastrar nas plataformas, pular diretamente para a sua graduação, caso você não tenha um curso técnico. Caso você tenha um curso técnico, inicia ali o técnico e pula para a graduação. Ok?
Quando a Paula falou dos filtros em relação a testes, que a gente precisa de filtros também pelo número de inscrições e chegar num funil em um número mais assertivo para o nosso processo em si, um dos pontos são algumas ferramentas e conhecimentos que a empresa, que aquela vaga solicita, né? Então, não só quando a gente fala de Excel ou algum possível idioma, mas até de curso também. Então, é muito importante que o seu curso também tenha o cadastro corretamente, e seus conhecimentos que você aprendeu aí no curso, seja na prática, caso você tenha experiência profissional, a gente já vai falar um pouco mais para frente, seja na teoria também, ferramentas que você tenha aprendido através do curso, através de ferramentas online. Então, é sempre importante você ter essas informações cadastradas, porque, por exemplo, se eu preciso até de um Excel básico, que é o que a Tati falou, de saber se você se sente confortável, se você já viu a ferramenta, se você já teve algum contato com a ferramenta. Se você não coloca nem que você conhece o Excel, você não coloca nem como básico no seu currículo, o meu filtro vai passar reto para você, porque não está essa informação constando ali. Por exemplo, algum idioma básico também, intermediário, qualquer nível que eu precise, qualquer contato, eu preciso que você coloque isso no seu currículo, porque o meu filtro utiliza essas informações para conseguir encontrá-los. Como, voltando lá no início, né, o que é o filtro? Por que a gente utiliza o filtro? O filtro é a tecnologia a nosso favor. Como são muitas inscrições, a gente precisa colocar a tecnologia a nosso favor até o momento que a gente vai ter o nosso momento de pessoal, de conhecer aí outras particularidades de cada um, de cada perfil. Então, os conhecimentos são muito importantes. Camila, você está falando de Excel, você está falando de idiomas, eu não tenho, meu inglês é básico, meu Excel é básico, o que eu posso fazer para isso? Antes da pandemia, a gente já tinha diversas possibilidades de cursos online, a gente podia aprender, e agora a gente tem muito mais, o número aumentou, e aumentou de uma maneira positiva. A gente tem muito curso gratuito, inclusive. Então, você consegue aí fazer uma busca em diversas ferramentas, inclusive bem reconhecidas, como Harvard, Udemy, plataforma da USP, onde eles são oferecidos aí diversos cursos e possibilidades que vocês têm para aprender, seja Excel, seja algum idioma, como inglês, ou alguma ferramenta que você viu que aquela vaga está precisando, ou que a área que você queira citar está crescendo, né? Por exemplo, eu vejo muitas empresas se adequando ao Power BI, e eu sei que é novidade para todo mundo. Então, se você viu que aquela área que você já sabe que você quer seguir, ou ter curiosidade para aprender, está utilizando, nenhuma empresa vai exigir para você, principalmente em posições iniciais, que você tenha um conhecimento avançado, nem nada, mas pelo menos você pode trocar essa ideia com o gestor. Olha, fiz um curso online, tive essa iniciativa, consegui realizar. E quando a gente fala de se comportar, não é necessariamente de manter postura, ficar reto, usar roupa social, tudo mais. Não é exatamente isso. É simplesmente como que você reage, né? Então, vamos supor, eu estou criando uma vaga aqui onde eu vou precisar que você interaja com várias áreas. Você, como estagiário, como trainee, vai precisar conversar, pedir informações, fazer reuniões com várias áreas diferentes. Se eu percebo que você já ficou bastante nervoso em ter que fazer uma apresentação pessoal, esse já é um ponto de atenção para aquela vaga, porque você vai se sentir extremamente desconfortável tendo que fazer isso dentro da empresa, onde é um ambiente diferente para você, um ambiente novo para você, e que você vai se sentir desconfortável. Isso não quer dizer que você vai ser eliminado, tá? Só quer dizer que existe um ponto de atenção em relação a isso. Então, todos os comportamentos que você tem ali na dinâmica estão sendo avaliados e tem uma metodologia por trás disso, né? Então, é justamente esse o ponto. Não finja ser alguém que você não é. Você vai ir lá na frente e fingir ser uma pessoa super espontânea, trabalho bem em grupo, me dou muito bem sob pressão, aí chega lá na hora do sob pressão e do trabalho em grupo, não rola, não dá certo. Então, não tem problema a gente falar que a gente tem pontos a melhorar. Todo mundo tem pontos a melhorar. A gente que está aqui como recrutador tem pontos a melhorar. O gestor que vai te contratar tem pontos a melhorar. O presidente, o diretor da empresa tem pontos a melhorar. Todo mundo tem. Não é vergonha para ninguém falar que tem pontos a melhorar. Então, não é um problema a gente falar, olha, me desculpa, eu estou um pouco nervoso, eu sei que às vezes isso pode causar alguma impressão, mas eu tô nervoso, me desculpa, é minha primeira vez, ou sei lá, é minha 10ª vez e eu ainda tô nervoso, isso não tem problema nenhum, eu tô ansioso, eu não me sinto confortável. Estudar sobre a empresa é tudo, né, como a gente já falou ali na hora de você entender a qual empresa você quer se candidatar e tudo mais. Não cheguem na dinâmica ou na entrevista sem conhecerem direitinho sobre a empresa, sem conhecerem sobre a área que vocês estão prestando.
Uma pessoa também falou que trainee, estágio, às vezes não tem uma área certa, né? Como fazer nesse ponto? Estude a fundo a empresa, a cultura da empresa, as ações que aquela empresa faz, como foram os programas de trainee, os programas de estágio anteriores. Tudo isso vai te ajudar muito ali na hora, né? Até mesmo para você entender se vai fazer sentido você estar ali prestando aquela vaga. Bom, não existe certo ou errado, tudo é muito subjetivo, as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferentes, e até nós, avaliadores, não existe um padrão, nossa, isso aqui é completamente reprovado, isso aqui é completamente aprovado, não existe um padrão. As pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferentes, têm julgamentos diferentes, então tudo vai ser muito subjetivo de uma dinâmica para outra, de uma empresa para outra, de um recrutador para outro. Mas algumas coisas são muito importantes a gente lembrar aqui. Quem não fala, não pode ser ouvido. Então, eu sei que existe a questão de pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais introvertidas, mas se você não coloca as suas opiniões ali numa dinâmica de grupo, a gente não consegue avaliar. Não, a gente vê ali que você participa, que você ajuda a pessoa que expõe mais suas opiniões, mas se você também não expõe as suas, a gente não consegue avaliar a forma como você pensa, a forma como você se coloca. Então, a gente também precisa que você, em determinados momentos, claro, respeitando a fala de todos, se coloque ali durante a discussão. Da mesma forma que quem não fala não pode ser ouvido, aquela pessoa que fala muito, que é muito expansiva, que quer dominar o espaço, também está sendo avaliada. Então, às vezes, a gente está numa dinâmica de grupo e a gente fica meio assim, né? Putz, nossa, aquela pessoa está tomando todo o espaço, eu não vou conseguir falar, o entrevistador não está conseguindo me ver. Sim, o entrevistador está te vendo e também está vendo essa pessoa que é muito expansiva. O entrevistador também está vendo que aquela outra pessoa não está dando espaço de fala para os outros candidatos. Então, tudo está sendo avaliado. Seja quem você é, mas tome cuidado com esses pontos. Eles podem tanto te atrapalhar quanto atrapalhar o desenvolvimento de outras pessoas do seu grupo.